Voltamos com o nosso RB Notícias especial, hoje tendo uma conversa muito especial com o padre Cleodon Amaral de Lima, da Diocese de Bragança Paulista, interior do estado de São Paulo. Nós estávamos preparando o assunto da procissão do Senhor Morto. Fale um pouco sobre isso. Então, depois que se celebra a celebração das 3 horas, aí sim sai em procissão. Nessa procissão, muitos padres costumam levar o Senhor Morto. E às vezes o Senhor Morto sai de uma igreja e a Nossa Senhora das Dores da outra. E aí existe um encontro dos dois. Esse é um hábito muito observado. Existe um encontro dos dois e aí vão-se para uma igreja e nessa igreja aí é feito também a pregação das 7 palavras da cruz, né? Jesus falou 7 frases na cruz quando ele estava, e aí geralmente o padre faz a pregação das 7 palavras da cruz. Em alguns lugares é celebrada também a Via Crucis, a Via Sacra, né? Qual é o significado? A Via Sacra são todos os passos de Jesus até a morte dele. Ou seja, a traição de Jesus, quando Verônica vem, enxuga o rosto dele, as 3 vezes que ele cai, né? Carregando a cruz, quando ele é flagelado na coluna, quando colocam os cravos na mão e a coroa de espinhos nele, enfim, até a morte dele. Agora a gente faz mais uma estação, que é a 15ª estação, que é a ressurreição dele. A crucificação era um processo de tortura de escravos. Sim. Não exatamente tortura, porque não se Na verdade, era a condenação dos bandidos. Pois era uma condenação e era um método muito usado no Império Romano. Sim, Pilatos tentando livrar Jesus, ele pediu para escolher entre Jesus e Barrabás. Foi a hora que ele lavou as mãos. A hora que ele lavou as mãos. Meio como que influenciado pela esposa dele, que a esposa dele teve um sonho, falou para ele, deixa esse homem livre, esse homem é bom. Não vai fazer besteira porque a gente vai pagar por isso. Mas ele foi muito pressionado pelos líderes judaicos da época, né? Pelos doutores da lei, pelos sumos sacerdotes, pelos fariseus da época, esses que mataram Jesus. E eles começaram a pressionar muito Pilatos, você tem que condenar ele, você tem que condenar ele e tal. E aí foi a hora que Pilatos lavou a mão e não teve jeito. Ele mandou flagelar Jesus. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Torturaram, retalharam Jesus, né? Ele mandou chicotear e retalharam Jesus por inteiro. Quando ele viu Jesus todo retalhado, ele até se assustou. E aí foi quando ele teve essa ideia. Bem, não é possível que vão escolher Barrabás. Eu vou colocar aqui um estuprador, eu vou colocar aqui um abusador de criança. Para ver se eles escolhem. Um agressor de mulheres. Não é possível que eles escolham Jesus Cristo, que eles escolham, né, que eu solte Barrabás. Mas influenciado por esses mandões da sociedade, aqueles que mandavam na sociedade na época, eles gritaram mais alto e Jesus foi condenado. Era visto como um criminoso? Não, de jeito nenhum. Mas pela população que quis a sua morte? Não, a população não quis. Os judeus não quiseram a morte dele. A população não quis. Porque Jesus curava. Foi um ato momentâneo, um ato de momento? Não. Foi um ato muito bem pensado e planejado. Pelos donos do poder. Pelos donos do poder. Pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos 2 sumos sacerdotes, que era Caifás e Anás. Eles queriam matar Jesus, porque Jesus simbolizava um perigo para eles. Eles achavam que a religião deles ia acabar. Também, seria mas o rei. Mas assim, eles achavam que Jesus ia acabar com a religião deles. Ele poderia ser, sim, exaltado como rei, e exaltado como rei tentar colocar um ponto final também no templo. Para aquela aristocracia. Exatamente. Que dominava. Eles achavam que Jesus não cumpria a lei, eles achavam que Jesus não guardava o sábado, eles achavam que Jesus era impuro, eles achavam que Jesus não obedecia às leis de Moisés. Eles achavam que Jesus tentava ter nariz empinado, era arrogante e queria pregar a própria religião.
E quando Jesus ressuscitou Lázaro, foi o pingo final no copo para transbordar. Foi a prova de que o milagre poderia acontecer. Exatamente, porque ele ressuscita Lázaro no quarto dia, o que era uma coisa impossível de acontecer. Ele ressuscita. Quando ele ressuscita Lázaro no quarto dia, ele prova que é Deus. E aí os saduceus, os fariseus, os doutores da lei piram, eles ficam completamente doidos. O dia do sofrimento, esta sexta-feira, por isso que chama a sexta-feira da paixão, como o senhor disse. Agora o dia da alegria. É assim domingo. Mesmo, não é? É domingo. No domingo não é o sábado? O sábado da aleluia? É o sábado, já é celebrado o sábado à noite, porque, seguindo um pouquinho a tradição dos judeus, o sábado, na verdade, começa na sexta-feira às 6 horas da tarde. Né? Começa o sábado, por isso que eles queriam que Jesus morresse logo. Eles queriam que Jesus morresse no mais tardar 3 horas. Como eles estavam demorando para morrer, eles falaram assim, quebra a perna. Então foram lá, quebraram a perna de um, quebraram a perna do outro. Você sabe que embaixo do pé, na cruz, a pessoa se apoia e ela força um pouquinho a perna. Quando ela força a perna, ela consegue se levantar na cruz para respirar. Quando você quebra a perna da pessoa, o braço estica completamente, e esticando o braço, você força o tórax e você não consegue respirar. E aí era essa a ideia, vamos quebrar a perna então deles, quebrou a perna dos ladrões, e aí quando foi quebrado de Jesus, olharam e falaram, ele já morreu, não precisamos quebrar, já morreu. Na verdade, o livro de Salmos, né, diz que nenhum osso do corpo dele seria quebrado. E aí falaram, bem, se ele já morreu e se ele estiver fingindo? Pega uma espada, uma lança e fura ele aí. Aí um soldado foi lá, pegou a lança e furou o peito dele. Foi quando ele tomou um banho do sangue de Jesus. O sangue de Jesus muda a vida de qualquer ser humano. E quando aquele homem bravo, aquele homem grosseiro, aquele homem violento furou impiedosamente o peito de Jesus, o sangue de Jesus jorrou em cima dele, e quando aquele homem foi lavado pelo sangue de Jesus, ele se converteu. Padre, essa história toda está nas Sagradas Escrituras? Está nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, no Novo Testamento, como nós chamamos. Nós vamos falar sobre a Páscoa daqui a pouquinho. Nós estamos apresentando pela Rede Brasil de televisão um RB Notícias especial sobre a Sexta-feira Santa. Voltamos já.